Fala aí, prodígios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. E hoje vou falar um pouco sobre um personagem muito famoso aí da DC Comics, né? Mas antes eu queria fazer um experimento com vocês aí. Sabe quando vocês estão naquelas lojas de roupas de varejo, você passa assim na frente da seção de nerd e você vê aquela seção inteira do Aquaman, sabe? Não tem? Tudo bem. Sabe quando você passa então na mesma loja, você vê aquela seção inteira do Arqueiro Verde? Não tem também? Bom, tudo bem. Agora, quando você está passando naquela seção inteira do Batman, agora você sabe do que eu estou falando, né? Então, é sobre isso que eu quero falar. Se você for parar para olhar na DC Comics, a maioria do licenciamento dela vem de um personagem específico que é o Batman. E hoje eu queria falar para vocês, conversar um pouco sobre o porquê esse personagem ele tem uma influência tão grande nesse orçamento, né, por assim dizer, de licenciamento da DC. Então, basicamente, existem algumas coisas que formam o personagem mais licenciável ou menos licenciável. E o Batman, ele está disparado. Eu peguei aqui alguns dados. Em 2013, por exemplo, o Batman ele emplacou quase 500 milhões de dólares em licenciamento. Então é muita coisa. O segundo lugar vem o Superman com 277. Então você vê que existe uma diferença grande aí de orçamento que um consegue fornecer e o outro, sendo esses os dois maiores licenciadores da DC. E tentem não entender que eu estou diminuindo um personagem ou outro. Eu estou falando basicamente de licenciamento. Então explicar um porquê que o Batman ele vai ser sempre o mais lucrativo aí da DC. Então, existem três coisas, a gente sempre fala aqui nos vídeos da Prod, que elas formam muito o personagem, né? Então, esse arquétipo que a gente fala, o visual e o roteiro. Então, primeiro falar do arquétipo, o Batman ele tem um arquétipo animal, que ele é sempre muito forte, né? E ele tem um arquétipo que ele é automático na cabeça das pessoas. Então, é o morcego. Você vê o morcego, você sabe que é um animal com hábitos noturnos, né? Notívago, e ele tem as asas, né? Naquele formato embaixo ali, não sei se é um V que a gente pode chamar, ele é negro, né? Ele tem alguns sonares e tal, então você sabe que é uma criatura que a gente até relaciona algumas vezes com um vampiro, uma criatura das trevas, do escuro. Então já fica mais fácil imaginar para que lado vai esse personagem. Então o arquétipo ele é mais identificável. Se você olhar para o Batman, ele tem a cara de um morcego mesmo, ele é aquele animal humanizado do tipo em forma humana, né? Então o arquétipo ele é muito automático. E aí você vai para o visual, é uma coisa relacionada. O visual dele é muito natural de se ver, o morcego. É algo legal, é agradável. Você vê as orelhinhas que ficaram famosas no mundo inteiro aí. Batman esse ano está fazendo 80 anos, então um personagem que está muito tempo na estrada e está mais do que gabaritado aí, tem muito sucesso. E aí entra a parte do roteiro. A parte do roteiro é o que vai diferenciar se o seu personagem vai se perpetuar ou não. E o Batman, ele tem dentro do roteiro uma mitologia fantástica. Se a gente for parar para ver dentro da DC, quem tem os melhores vilões, a melhor gama de histórias, de coadjuvantes, é o Batman. Então ele consegue fazer com que você se atraia pelo personagem e você tenha apego por ele e pelos participantes da história. Então vamos pegar alguns exemplos. Esse roteiro que eu falei do Batman, para ele passar pela construção de arquétipo, visual, roteiro, todos os coadjuvantes e vilões passam pelo mesmo cuidado no Batman. Então, você tem um personagem chamado Charada, um vilão chamado Charada, que o visual dele tem a ver com o arquétipo da Charada. Então, o visual está cheio de pontos de interrogação, é legal de ver esse visual, é agradável, e ele tem um roteiro bacana. Ele fala com o Batman em enigmas, né? Lá nos Estados Unidos é o Enigma, né? Que seria essa jogadinha. Então, ele fala em charadas com o Batman e tal. O Coringa é a carta do baralho, do bobo da corte, do palhaço. O visual dele é incrível, ele tem todo o trabalho roteirístico de seu caos, o oposto antagonista, e por aí vai. Você tem vários outros vilões como Espantalho, Duas Caras, o cara tem uma moeda com uma parte riscada, outra não. Então ele tem uma mitologia muito bem criada, e aí soma-se tudo isso, mitologia, né, que faz parte do roteiro, a origem do cara também faz parte disso. Os coadjuvantes, você pega o Gordon, o detetive, o mordomo, todo mundo tem uma história, você se empatiza com eles.
ou você odeia um vilão, então todo mundo tem uma função vital naquele universo. E aí você soma com o visual que eu falei, ele é matador, é um visual que na hora você encaixa o arquétipo dele ali, você vê um logo no peito, que a gente até falou em alguns outros podcasts sobre símbolos e tal, e o símbolo dele ele tem uma ciência, né, simétrica e tal, e no final a gente fala como eu falei, voltando aí de trás para frente, do arquétipo. Então ele tem essa automaticidade na nossa cabeça, ele é fácil de ler esse personagem. Então não é à toa que ele está disparado como o mais lucrativo da DC. Né? A gente vai pegar, como eu disse, eu não estou falando mal dos outros personagens, eu mesmo sou muito fã do Super-Homem, mas existe uma lacuna ali, principalmente no que ele faz você se identificar com ele. É mais fácil se identificar com um cara que é humano, como nós, e passa por dilemas não tão sociais como nós, mas pelo menos psicológicos. Ele tem uma diferença entre o ego e o alter ego dele, como todo ser humano tem. Então ele tem suas dúvidas com quem ele é. Isso traz proximidade com nós, leitores da HQ. Então essa proximidade é o que faz o cara ser tão licenciável, fora esse visual, beleza? Espero que tenha dado para passar um pouquinho por cima, para a galera entender, vocês puderem entender um pouco mais sobre o porquê que esse personagem ele vai estar sempre no topo de licenciamento. Então você às vezes é fã do Lanterna, passa na sessão da C&A, Renner, sei lá, e não tem a sessão do Lanterna, e todo ano tem a sessão do Batman. E aí você consegue entender um pouquinho disso. O Lanterna ele tem um visual legal, ele tem o arquétipo da esperança e tal, mas você vê que o foco dele é o anel, é a lanterna. Então para você entender de onde veio essa lanterna, você tem que ler o personagem, entender por que ele é verde. O Batman ele é muito mais automático. Deu para entender mais ou menos? Eu espero que tenha dado. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Esse é um tipo de vídeo mais curtinho mesmo. A gente vai seguir com outras sequências aí, beleza? Quem ficar na dúvida e quiser conversar com a gente, não conhece ainda, pode ser pelo Instagram, que é o @prod_comics, no Facebook é o Prod Studios, e o nosso site é o www.prodstudios.com.br, beleza? Tá tudo aí na descrição. Um grande abraço, galera!